Tá bom, você já decidiu que você vai ser um investidor inteligente. Você até já encomendou o livro lá que mudou a vida de Warren Buffett, O Investidor Inteligente. Você quer aprender a investir em bolsa de valores para ganhar dividendos. Você agora decidiu isso que você vai ser um investidor de bolsa de valores, você tem 100 cruzeiro no bolso e que você vai começar, certo? E aí, o que fazer? Meu nome é William Cruz, eu sou do canal Dinheiro e Companhia e eu gostaria de te convidar a ser um inscrito para você acompanhar as publicações do canal. Antes de mais nada, deixe o seu like, aperta o sininho para receber as notificações e você não vai perder nenhum tipo de conteúdo que a gente apresente aqui, tá bom? Então, eu queria falar sobre as 4 regras de como escolher ações segundo o investidor inteligente e alguns princípios de Warren Buffett a respeito de investimento. O primeiro deles é o que a gente precisa sempre pensar, que o investimento de ações, seja ele ação ou fundo imobiliário ou fundo de ações, todos os que são negociados na Bolsa de Valores são investimentos de risco, são investimentos são variáveis, é uma renda variável que a gente fala, né? E você precisa, em primeiro lugar, diversificar a sua carteira. A diversificação adequada, ela não pode ser excessiva. Ela tem que ser adequada, não pode ser excessiva. Ou seja, você tem que diversificar em termos de 10 a 30 ações. Então você resolveu ser acionista, você vai começar a comprar. Enfim, toda avaliação que você vai fazer a respeito das empresas está disponibilizada no Google. Você entra no Google, digita o nome da empresa, você vai ter acesso ao relatório dos últimos 12 meses, vão apresentar gráficos para você, onde estão os investimentos, enfim, existem livros que você pode comprar a respeito de análise de gráfico e de relatório de finanças de empresas. Você tem que ver se ela está endividada, se ela não está, se está dando lucro, se não está, se o lucro é em real ou se é em dólar. Tudo isso, tem muita gente que fala sobre isso e isso na minha opinião, ela não é nem prioritária, assim, os detalhes da avaliação em si, mas porque tem muita gente que faz, e você pode buscar especialistas nisso, né? Tem sites que fazem avaliação, tem gente que recomenda, a sua corretora deve ter recomendação, enfim, mas o que você tem que ver é que você tem que ter uma carteira diversificada. Por quê? Se você investe, por exemplo, no ramo de eletricidade, no ramo de banco, no outro no ramo de siderurgia, no ramo imobiliário, você vai no setor de varejo, de motores, no mercado externo, então você já diversificou. Se você tiver um problema lá com relação aos bancos, então você vai ter um pequeno prejuízo na sua carteira, certo? Então, se você apostar tudo no setor bancário, vamos supor que 90% do teu patrimônio está investido nos bancos, tá? Você está recebendo bons dividendos. Se tiver um problema lá, você está lascado, perdeu 90% do seu patrimônio. Então, quando você diversifica entre 10 e 30 ações, você não pulverizou, certo? Até 30 ações. O Warren Buffett, ele fala sobre isso, que a diversificação deve ser até umas 30 empresas, 30 ações, é uma boa diversificação. Mais que isso é pulverizar demais, e aí você não vai ter um retorno bacana. Além da diversificação, o segundo critério que você tem de escolha de ação, que você tem que levar em conta, são empresas consolidadas. Uma companhia consolidada deve ser uma companhia grande, ela deve ser uma companhia conceituada, ela deve ser uma companhia que ela está dentro do mercado, ela já está estabelecida, né? Conservadoramente financiada, enfim, né? Então você tem que observar isso onde? Nos relatórios. Você vai ter que ver quanto que ela dá de lucro, qual que é a histórico de lucro dela, porque rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É uma frase muito conhecida. Então se lembre disso, mas o que você viu antes é o que você verá depois, assim, em tese, certo? Não é garantia alguma, mas em tese ela vai continuar se comportando. Eventualmente vai ter uma queda ou outra, mas o mercado se recupera, né? Quando você tem uma visão de longo alcance, quando você vai longe, quando você vê lá na frente, quando você está investindo realmente na empresa, você percebe essas coisas, tá?
Então, além de empresas consolidadas e ter uma diversificação de carteira, um terceiro critério de escolha é que os dividendos pagos há mais de 10 anos tem que ser, um dividendo tem que ser pago há mais de 10 anos, de forma longa e de forma duradoura e ininterrupta. Então você tem que olhar o histórico, longo e ininterrupto histórico de pagamento de dividendos. Entendeu? Vou falar de novo. Primeira regra, qual que é? Diversificação. Segunda, empresa consolidada. Terceira, histórico de pagamento de dividendos passados. Então você tem que ter um histórico longo de pagamento de dividendos. Não precisa ser grande não, mas ele tem que vir pagando bons dividendos. E o crescimento dos dividendos mostra o crescimento da empresa. Ele aumentou a lucratividade da empresa. Certo? Então, quando você tem uma visão de longo alcance e você quer viver dividendos, você está investindo na empresa. Não importa se o patrimônio líquido dela aumentou, se quando você comprou ela valia R$5 e agora ela vale R$90, você já houve um ganho de capital, mas não é isso que é o seu objetivo, porque você quer mesmo uma empresa fortalecida, uma empresa forte. Então, você vai escolher uma empresa consolidada, que esteja sendo valorizada, que pague bons dividendos, e aí você vai diversificar a sua carteira. 3 critérios até agora. E o quarto critério? Você tem que impor um preço máximo por ação. O lucro médio nos últimos 7 anos, o limite sugerido é 25 vezes o lucro médio. Então você pega nos últimos 7 anos o lucro médio dessa empresa e multiplica por 25. Então você não pode ter mais do que isso. O preço máximo de uma ação, ela é uma forma de você se precaver contra possíveis perdas e prejuízo. Então, tem gente que compra quando a ação está subindo. Não, espera um pouco. Qual que é o lucro máximo dessa empresa? Certo? Nos últimos 7 anos, o lucro médio. O preço máximo vai ser 25 vezes o lucro médio. Então faz a média aritmética do lucro que deu, do dividend yield, tá? E aí você faz a média e vê se está valendo a pena você comprar essa empresa, certo? O mais importante de tudo é a frequência com que você faz aporte de investimento. Tá? Você vai escolher aquelas ações e você vai fazer aportes mensais. Isso é mais importante do que qualquer coisa. O aporte mensal e a frequência deles é muito importante. Mesmo sem levar o preço em consideração, é importante o aporte. Sistematizar aporte mensal como se fosse boleto. Isso é muito interessante. É um boleto que você tem que pagar. Faça aportes mensais para que você tenha um aumento de patrimônio e ganhe os tal dos juros compostos. Juros compostos. É massa. Você já fez? Já viu? Faz um investimento pra você ver. O juro que você ganha no mês, no outro mês vira capital. E aí vai subindo. A escada é maravilhosa. O bagulho fica louco. Tá bom? Obrigado até aqui. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações, tá bom? Bons investimentos e até o próximo vídeo.